Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Então, pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos com os amados a primeira parte que vai até o verso 21 do capítulo 15, ou seja, a saída do povo do Egito, o livramento do povo do Egito, do cativeiro egípcio. E agora nós vamos começar a marcha, né, pelo deserto, pelo Sinai, o êxodo propriamente dito e o seu caminhar até o Sinai, onde a lei será dada. Muito bem, o povo então é conduzido por Moisés para o deserto da península do Sinai. De um lado, nós vamos ter o Egito, de onde eles estão saindo, e do outro lado, nós vamos ter a terra de Canaã. Então, ele vai para o deserto, o Arabá, a parte ocidental do deserto da Arábia, no que nós chamamos de Península do Sinai. Esta região é uma das regiões mais desoladoras, mais inóspitas, um calor imenso, não tem muita água, não tem muito o que fazer, é absolutamente difícil e penoso andar por ali. Mas é por ali que Moisés leva o povo. Por que o povo não vai por um lugar mais fácil, como, por exemplo, o caminho que leva até os filisteus? Não, isso ele não vai fazer porque o povo está saindo de um cativeiro. O povo não tem estrutura ainda para enfrentar os filisteus, que eram guerreiros. Nós vamos ver na história dos hebreus, eles sempre fizeram guerra e sempre foram muito fortes na guerra. Então não dava para ir por ali. Era o caminho mais longo, mas era o caminho que Deus estava mostrando. Deus ia à frente. Deus os acompanhava dia e noite. Ele diz o seguinte aqui, ó, verso 21, 22 do capítulo 13. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha o que diz o versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo da noite. Então, isto não aconteceu, porque Deus estava com eles de dia e de noite. Aí nós temos a fonte, né, a razão para confiar em Deus. Entretanto, este trecho que vai do 15 ao 18, do capítulo 15 ao 18, é o trecho onde existe inúmeras queixas contínuas das pessoas e em relação ao fornecimento de comida, água, por parte de Deus. Deus nunca deixou faltar nada, mas o povo reclamava direto sobre tudo. Uma coisa interessante que é preciso lembrar. Nós dissemos no vídeo passado que foram mais ou menos 3,5 milhões de pessoas. Nossa, por que tanta gente? Será que eram tantos hebreus assim? Na verdade, os estudiosos dizem que muitos dos cativos, muitos dos escravos do Egito aproveitaram a situação para fugir junto com os hebreus. Este é o caminho. Olha lá, deixa eu mostrar aqui para vocês a terra de Gósen, que é essa terra aqui, a cidade de Ramsés, que hoje se chama Tanis, e aqui a cidade de
Pitom, que foram as duas cidades mencionadas pela Bíblia. Então eles vão de Ramsés até Sucote. Aqui eles acampam em Pi-Hairote, que eles vão passar pelo Mar de Juncos, essa parte aqui, para entrar na península. Tudo isso daqui é a península do Sinai. Então eles vão pelo deserto, né? Eles passam aqui, nós vamos ver, eles vão passar por Mara, eles vão passar por Elim, eles vão passar pelo deserto de Sim e Refidim, até chegar no Monte Sinai, o Monte Horebe. Então este foi o caminho. Eles poderiam ter vindo aqui por cima, e aqui eles já estariam em Canaã. Não, o que eles fizeram? Eles vieram por aqui. Tinha uma razão de ser? Sim, tinha uma razão de ser. Aqui foi dada a lei, que é a terceira parte da qual se divide o livro de Êxodo. Então as etapas são estas. A origem é de Ramsés e de Pitom, mas principalmente de Ramsés. Eles vão até Sucote, de Sucote até Etã. Ali eles acampam em Pi-Hairote e com destino ao Mar de Junco, também chamado Yansup, conhecido também como Mar Vermelho. Na verdade era o Mar de Junco, mas ficou conhecido como Mar Vermelho. Pi-Hairote foi o local onde o acampamento deles ficou entre o Mar Vermelho e o exército do Egito. Ele ficou exatamente no meio, nós vamos ver daqui a pouquinho. Moisés, então, clama a Deus, né, quando eles estão acampados em Pi-Hairote e eles veem o exército de Faraó chegando. Todo mundo desesperado. Moisés clama a Deus e Deus diz: por que você clama a mim? Faça-os marchar, ou seja, vão adiante, vão para frente. Deus, às vezes, nos coloca em algumas situações difíceis, encurralados entre um mar e um exército, entre risco de um lado, risco do outro, sem saber para onde fugir. Mas Deus sempre nos diz o seguinte: por que você está clamando? Você já orou? Já. Então ande, se mexa, vai para frente. Então esta é a lição aqui que Moisés entendeu. Moisés entendeu: opa, eu não posso ficar aqui reclamando, Deus já fez o que tinha que fazer, agora a próxima etapa vai ser mais para frente. Então o que acontece aqui? Acontece: ande. E olha que coisa interessante. Eu li agora há pouco o versículo dizendo que havia uma nuvem durante o dia, uma nuvem, né, escura para proteger do sol, e uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo durante a noite para alumiar. Sabe o que o Senhor fez agora? Entre os dois acampamentos, o Senhor se coloca exatamente no meio deles. Ele separa os dois acampamentos, ou seja, Deus estava protegendo a retaguarda. A nuvem de escuridão para os egípcios, de tal modo que eles não soubessem direito o que estava acontecendo. E a nuvem de luz para os israelitas. Ou seja, Deus estava com eles. Eles só precisavam marchar. A prova de lealdade era esta travessia. A prova de lealdade de Deus era entrar no mar, em vez de ficar com medo, paralisado, pânico, medo. Então, o que eles tinham que fazer? O que Deus mandou fazer? Ande, ande. Deus disse: toca na água com o cajado. E o que acontece quando se toca na água com o cajado? As águas se dividem. Naquele momento, um vento forte, um vento oriental forte, é soprado sobre o mar e o mar se torna terra seca.
ele simplesmente seca para que o povo possa passar. Assim que o povo atravessa o mar, quando saem do mar, ele cessa o vento e o leito volta a água volta para o leito, a água retorna ao seu normal, a correr, a sua correnteza normal. Mas nesse momento, o exército de Faraó já estava próximo, já estava se aproximando, já estava no encalço. E eles são pegos de surpresa. Foi o tempo do último pé sair do chão seco, do leito do Mar Vermelho. Foi quando as águas se fecham por sobre o exército de Faraó. Após essa travessia, Moisés e Miriam é profeta. Miriam, você lembra, a irmã mais velha de Moisés, foi aquela que ficou olhando a cestinha betumada, onde Moisés foi colocado, ficou olhando o que estava acontecendo e foi ela que sugeriu que a própria mãe amamentasse Moisés. Tá? Essa mesma Miriam. Miriam e Moisés começam a cantar um dos cânticos mais lindos que a Bíblia traz para nós. É o primeiro cântico a Deus, ele é transcrito na Bíblia, então é o primeiro que nós sabemos que foi feito, com certeza, porque ele está transcrito. Eventualmente podem ter acontecido outros cânticos, mas que não foram escritos na Bíblia. Este cântico faz uma retrospectiva da salvação, então ele conta a história rapidinho, ele faz um resumo de tudo o que aconteceu e uma prospectiva, ou seja, ele olha para o passado, canta a glória e a vitória e olha para o futuro e canta o poder de Deus sobre a natureza e a celebração da glória e do poder de Deus, exaltando o nosso Senhor. Depois, com calma, o amado pega a Bíblia e lê este cântico. Este cântico está no capítulo 15. O capítulo 15, ele é totalmente não, ele vai até o verso 18, 20, daí Miriam faz o som, né? E ela cantava o refrão. Então 20 ela pega um tamborim, 21 ela faz o refrão do salmo, que agora é um cântico, e aí no 22 fecha-se essa celebração para seguir adiante. Os egípcios são comparados a pedra, palha e chumbo. O que significa dizer isso? Esta comparação tem a ver com a profundidade dos pecados daquele que estava sendo, daquele egípcio que estava sendo morto no mar quando as águas retomam o leito, seu caminho normal. Então o que acontece aqui é que quando você joga uma pedra na água, ela afunda. Este era o normal, este era o pecado normal. Chumbo é quando você atira algo que é mais pesado do que a pedra, ela vai imediatamente para o fundo. Então, estes não tinham tanto pecado, então eles iam morrer muito rápido. A pedra ia morrer normal, é o tempo normal da pedra caindo. Mas a palha não afunda, a palha fica boiando e voltando, e afunda e volta, e afunda e volta. Esses eram os mais culpados. Estes eram aqueles que iriam sofrer para morrer.
Daqui para frente, agora nós temos o caminho para o Sinai. A peregrinação, ela era mais extensa, ela não tinha, o tempo era maior. Uma caminhada de alguns dias chegava-se a Canaã. Mas aqui não, aqui eles fizeram uma volta imensa. Então, todo esse trajeto, depois de passar o Mar Vermelho, todo esse trajeto foi um trajeto sofrido, foi um trajeto cheio de provação, foi um trajeto cheio de reclamação. O povo estava sendo provado. Amado, é no deserto que nós encontramos a providência e a misericórdia de Deus, mas é no deserto que nós somos provados. Nós precisamos mostrar do que nós somos feitos. Qual é o tamanho da nossa fé em relação ao nosso Senhor, a consistência dos nossos valores, a força que nós temos numa fé em Deus e nas suas promessas. Isto estava sendo provado, isto estava sendo demonstrado. Por óbvio, vocês vão ver, os amados vão observar que eles falharam constantemente nestas provas. A prova não é uma coisa para nos fazer sofrer. O que é uma prova? Prova é uma forma de libertação do homem e de capacitação do homem para agir com liberdade espiritual. Ser provado quer dizer, eu sei do que eu sou capaz. Eu estou sendo provado na fé, então, qual é a medida da minha fé? Esta é a prova. A prova é para que eu tenha certeza do quanto eu estou preparada para aquilo que virá. É uma capacitação, porque à medida em que nós vamos crescendo na fé, crescendo espiritualmente, nós vamos nos achegando cada vez mais perto do Senhor. Quando nós somos provados, nós vemos que existem diferenças entre aquilo que eu digo que tenho fé e aquilo que eu faço. Se o meu comportamento está adequado à minha fé, como por exemplo aconteceu com Abraão, que foi justificado, que era o pai da fé, né? Se o meu comportamento está em acordo com a minha fé, bênçãos virão. Então aqui se descobre, o próprio homem se descobre do que ele é feito, do que nós somos feitos. Cada prova é um exercício espiritual, é um passo a mais, é um degrau que nós subimos, é uma força a mais na nossa alma, no nosso espírito, que está sendo modelado por Deus. Eles chegam então em Mara. Mara é a primeira passagem, eles já estavam com sede. E ali existia um poço como este. Este poço é um poço, é uma foto real de um poço em Mara. Ou seja, ele é especificamente deste lugar. Após 3 dias de marcha, então eles chegam ali. Eles estavam com sede, viram o poço e eles vão tomar a água, só que estas águas são amargas. Mara quer dizer amarga. E eles começam a reclamar, óbvio. Eles não pedem chance, eles não pedem uma oportunidade para reclamar. Então eu só estou esperando uma oportunidade para começar a reclamar? Pois é, então, é esse povo. Tá? Moisés então clama a Deus, Deus mostra uma árvore. Aqui não diz que tipo de árvore, qual é, qual não é. Dizem os estudiosos que ali não tinha árvore especial nenhuma, mas enfim, Deus mostra uma árvore, né? Não é pela árvore propriamente, mas é pela fé de Moisés, e ele quebra então esse galho, ele faz
quebrado ali, e ele joga no poço, e esta árvore então transforma o sabor da água. A água fica adocicada, ou seja, não doce, mas menos amarga, ela fica com gosto normal de água. Significa dizer que toda provação é amarga. Amados, não tem uma provação que não seja amarga. As nossas provações são amargas. Mas uma outra coisa nós podemos fazer também aqui como lição num poço. Se nós somos poço, se nós estamos fornecendo água para os sedentos que vêm à busca do Senhor, que tipo de água é você? Que tipo de poço é você? Você é um poço de água que vai tirar a sede daqueles que buscam o Senhor? Ou você é um poço amargo? Já parou para pensar nisso? Será que você é um poço que tira a sede porque você tem o que oferecer vindo de Deus? Ou será que você só tem amargura para oferecer aos sedentos? Para pensar nisso um pouquinho. Depois de um Mara, vem um Elim. Que é um Elim? Elim é um oásis que diz a Bíblia, tinha 12 fontes e 70 palmeiras. E aqui eles puderam acampar. Lembrem-se, depois de um Mara, vem um Elim. Um momentinho para você descansar, para você beber água, para você, repor as suas forças, porque depois de um Elim, vem um deserto de Sim, porque eles saem de Elim e eles vão para o deserto de Sim. No deserto de Sim, eles reclamam de novo. É a terceira murmuração que eles fazem. Depois de sair do Egito, eles já estão murmurando de novo. E agora, por que eles estão murmurando? Porque eles têm fome. O pão, a comida que eles trouxeram, claro, já acabou. Não tem de onde tirar mais, é um deserto, eles estão num deserto. E agora eles reclamam. Moisés vai orar, vai clamar ao Senhor, e o Senhor então lhes dá o maná. O maná, meu amado, é o milagre mais longo que se tem notícia. O maná começa a cair neste dia e ele dura 40 anos caindo. É um milagre. Hoje não existe maná, não tem mais maná. É um milagre que existiu durante 40 anos. E esse povo, descaradamente, levianamente, sem vergonha nenhuma, reclamava porque a panela de carne do Egito. Eles lembraram da panela de carne. Mas eles não lembraram do chicote? Eles não lembraram do açoite. Eles não lembraram das punições. Eles não lembraram da escravidão. Eles não lembraram do que era ruim e que agora não tem mais. Eles só lembraram da carne do Egito. Dizem alguns que quem estava reclamando bastante era aquele povo que veio junto. Aquela chamada mistura grande. O que é mistura grande? É um povo chamado Erev Rav. Erev Rav é chamado mistura grande. Ou seja, aquele povo que veio junto, de todos os que se misturaram, e que começavam a provocar distúrbio, eles agitavam, eles murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Arão, e murmurar contra Moisés e Arão era murmurar contra o Senhor. E eles faziam com que todo o povo murmurasse junto. Olha o perigo
Se nós somos de Deus, nós não podemos nos deixar influenciar por quem se diz do povo e fica murmurando. E a gente vai na onda e murmura junto. O maná, queridos, era uma substância fina, era semelhante a umas escaminhas, tá? E dizem alguns que ele tinha um gosto um pouquinho adocicado, como o gosto do mel. E ele deveria ser colhido toda manhã. Se você guardasse de um dia para o outro, ele bichava, menos no sábado, como a gente vai ver, né? Senão, ele bichava. Deus fez mais. Deus dá o que nós pedimos, Deus deu o pão, Deus deu um milagre que durou 40 anos, é o maior milagre que se tem notícia aqui, 40 anos, afora a salvação de Cristo, né, que esse nem se fala, é eterno, mas assim, de milagre é o que durou 40 anos, mas ele também fez o seguinte, ele fez soprar um vento. E junto com este vento veio carne. Ora, da onde que eu vou conseguir carne para todo esse povo? Deus deu um jeito. Ele trouxe um vento e junto com o vento, codornizes como esses animaizinhos ali. E eles encheram a barriga de carne. Amém, amados? Bons estudos e cuidado com os alertas que nós falamos até aqui. Amém.